É que é só com este e-mail dos que eu tenho que eu consigo colocar para gravar. Tudo bem. Pessoal, seguinte, todo mundo meio que já deixa um documento em Word aberto por aí. Porque eu vou ensinar algumas coisas agora para vocês começarem a escrever o resumo do trabalho de vocês. E a Ana já viu um pouco, o Gabriel também, mas eu queria que hoje ainda cada um de vocês já começasse a a fazer esse resumo, né, do trabalho. Pelo menos um resumo inicial, e vocês vão entender o porquê. Acho que tá faltando gente aqui, não? Faltando o Éder e o João Antônio acho que não apareceu ainda. Deixa eu avisar lá no grupo. Muito bem. Vamos lá para nossa pasta compartilhada. Cadê? Escrever. Oba, bom dia, Éder. Bom dia, João. Acho que o João não entrou, não. Opa, tá. Tá, vocês conseguem me ouvir? Sim, professor. Ah, beleza. Todo mundo encaminhou lá o termo de aceite de orientador certinho na plataforma? Sim, eu enviei. Acho que todo mundo enviou, sim. Beleza, beleza. E com o Gabriel na primeira reunião. Hoje eu aprofundar um pouco mais. E eu queria que cada um de vocês, a gente ainda hoje começasse a escrever alguma coisa de abstract. E-
Mas vocês podem abrir aí esse documento. Tem uma das abas que a gente começa a falar de resumo. Vixe. Oh, peço perdão essa demora toda aqui, gente. É que eu acabei de ligar o computador, fica tudo na nuvem. Tranquilo, professor. É. Cadê? Esse aqui ajuda também. Pessoal, enquanto está carregando, a estrutura básica da escrita de resumo é essa aqui. É uma espécie de uma pirâmide invertida. Então vamos começar. Então, toda vez que vocês forem escrever um documento científico, eles têm que seguir mais ou menos essa estrutura que eu vou apresentar para vocês. E por que que é assim? É porque o raciocínio humano ele funciona mais ou menos nessa estrutura. Então, para a escrita do TCC de vocês, eu vou orientá-los a não reinventar a roda. Ou seja, não tentar ficar bolando novas maneiras, porque não é um texto literário, é um texto científico. O que interessa mesmo é o conteúdo e é importante que vocês não fiquem gastando muita energia tentando montar a estrutura desse documento, uma vez que a chance de montar essa estrutura de uma maneira não intuitiva fica muito grande se vocês tentarem do zero bolar como vocês querem escrever. Tudo bem, então a estrutura básica ela funciona como uma pirâmide invertida, onde sempre que a gente vai começar a escrita do nosso documento, a gente primeiro tem que fazer uma contextualização. E aqui eu estou chamando de contexto macro. Então, ela tem que ser uma contextualização, algo de uma frase, onde ela seja compreensível a qualquer pessoa. Então, não precisa ser engenheiro, não precisa ter ensino superior, mas aquela frase, quem lê tem que ter condição de entender. Então, vamos imaginar que a gente está trabalhando aí no tema do Tales. O tema do Tales é um estudo de caso num shopping center, onde ele vai avaliar a operação, especialmente do sistema de refrigeração, mas vai fazer uma análise de eficiência energética da instalação. E lá no tema dele, ele precisa contextualizar como que o tema dele interfere no contexto atual de energia. E vamos supor que nesse contexto macro, ele quer falar sobre o crescimento da tarifa ao longo dos últimos 10 anos, que é um crescimento muito expressivo. E ele pode colocar alguma coisa nesse sentido, assim, no Brasil e no mundo, os preços de energia elétrica cresceram 470% nos últimos 10 anos, o que, sei lá, representa. Ele pode até colocar algum dado da economia, e representa uma fatia significativa do PIB per capita do cidadão brasileiro. Ponto. E isso aqui, se ele colocar até em termos mais simples, em vez de colocar PIB per capita, ele está contextualizando que a primeira coisa que ele quer destacar é o custo da energia. Depois a gente vai para um segundo estágio, de contexto micro. No contexto micro,
tem que ser uma contextualização que já seja compreensível por cientistas da área. Então, especialmente engenheiros eletricistas, mas pode ser engenheiro civil, eletricista, mecânico. Então, áreas correlatas, áreas afins. Aí ele fala, nesse sentido, instalações prediais de grande porte, como shopping centers, têm uma contribuição que supera 10% em cidades de médio porte, e isso é um fator relevante, é um fator que agrava as estimativas de crescimento de de preço de energia elétrica para os próximos anos. E começa a entrar um pouco mais em detalhes. Aqui ele precisaria ser um pouco mais técnico, é o que eu estou pensando agora aqui. Sei lá, ou ele destaca, e especialmente o sistema de refrigeração nessas edificações representa mais de 40% do consumo de energia para shopping centers. Então, eu podia até colocar alguns nomes, assim, sistema de refrigeração que inclui o chiller, o compressor, sei lá mais o que, não sei mais o que. Então, ser um pouquinho mais específico, mas ainda dá um gancho da contextualização macro. Muito bem. Uma vez que ele finalizou essa contextualização, ele tem que dizer como que é hoje. Então, assim, como se o tema dele é eficiência energética, que vai ter que constar essa palavra ou no contexto macro ou no contexto micro, aqui é importante ele dizer, atualmente ou nos dias de hoje, as práticas de eficiência energética contemplam substituição de lâmpada por lâmpada LED, e listar algumas práticas usuais. Tá? Um acompanhamento de energia trimensal do histórico, se tem uma redução. Então, em poucas palavras, ele vai ter que resumir o que se faz hoje para eficiência energética. A quarta parte do abstract, eu coloquei aqui however, é um entretanto. Então tem que ser uma conjunção adversativa. E nessa conjunção, ele vai mostrar, assim, tem tudo isso que se faz hoje. Todavia, aí é importante lhe destacar um ou mais pontos de melhoria. Todavia, é de interesse que se tenha um acompanhamento em tempo real do consumo de energia nos horários de pico e fora de pico, para que se possa, de fato, otimizar ou maximizar a redução do consumo de energia. Perdão, não redução do consumo, redução do preço da tarifa de energia ao longo do dia. Ponto. Então, ele propôs algo além do que tem hoje, e aqui ele só está falando que é interessante ter isso. É fundamental que se tenha isso. Na quinta parte do abstract, é quando entra aquela frase famosa. Este trabalho propõe, por isso que eu coloquei this paper proposes. Então, esse trabalho propõe, portanto, uma metodologia ou uma abordagem para incremento de eficiência energética em instalações comerciais de grande porte, de modo a, sei lá, reduzir o custo de energia elétrica baseado em. Aí ele tem que colocar qual que é a metodologia que ele está propondo. Vamos imaginar que ele quisesse colocar um algoritmo genético. Baseado em uma análise do consumo de energia em tempo real e classificação de padrão por meio de algoritmos genéticos. Então, aqui ele vai ter que apresentar a metodologia que ele está propondo e o que ele está fazendo. Tá bem? Aí, no final, ele precisa dar só uma pincelada de quais são os resultados alcançados / esperados. Então, ele vai falar assim, um estudo de caso de um shopping center.
tô chutando aqui, de 15 MVA é analisado e é possível observar que foram alcançadas reduções do consumo de energia que variam entre 8 e 12%, ou entre 8 e 17%, tipo, ao longo do ano. Porque a gente sabe que verão, inverno, tem alteração no consumo de energia. Então, de 8 a 17%, seguindo essas práticas. Isso aqui, essa parte de lição aprendida é opcional. Aí ele podia concluir, e assim corrobora, ou explica, ou mostra que a abordagem proposta ela é eficaz para a redução de tarifa em shopping centers, instalação comercial de grande porte. Ponto. Então, percebam, a estrutura do abstract é algo que vai afunilando. Então, precisa ter uma contextualização macro para você entender aqui na ponta por que é importante baixar o preço da energia. Tá? Aqui abrir. Dúvidas? Por O enquanto não, João. professor. Tá. Da minha parte também não, foi bem claro. Beleza, beleza. Acho que o João não entrou aqui. Eu tô aqui, professor. Ah, você tá aí? Ah, bom dia, João. Bom dia. Você tá aqui mesmo, é verdade. Beleza. Eu acho que eu queria aproveitar essa meia hora para vocês tentarem escrever alguma coisa, cada um, para o trabalho de vocês. Mesmo que a gente vai mudar tudo, mas eu queria já vocês exercitando isso. Então, pessoal, só para finalizar, eu não tirei isso da cartola, tá? Não sou eu que inventei do zero isso. Isso aqui é baseado numa orientação da revista Nature, que é a principal revista no mundo, assim, disparado, é a revista mais relevante para desenvolvimento científico, tá bom? Então, ó, de maneira muito sucinta, ele explica isso. Isso eu coloquei lá na pasta para vocês. Então, ó, no início ele fala, ó, uma ou duas sentenças fornecendo uma introdução básica para o campo, que seja compreensível para um cientista de qualquer área. Depois, 2 a 3 sentenças com um background mais detalhado, compreensível para cientistas de áreas correlatas. Depois, uma sentença claramente mostrando o problema geral que está sendo resolvido, né, por esse estudo particular. Então, de fato, tem que nichar, tem que afunilar o problema. Tá? Aí aqui, isso aqui eu já não uso exatamente. Que depois dele mostrar o problema, ele já coloca o resultado principal usando essa frase here we show. Então aqui nós mostramos que lá 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 é o resultado deles, tá? Então aqui ele põe o resultado principal. Daqui para baixo eu já começo a alterar um pouco. Depois, 2 a 3 sentenças explicando quais são os principais resultados revelados numa comparação direta com o que se era pensado em estudos de casos anteriores com o que está sendo feito agora. E como esses principais resultados eles complementam, né, eles contribuem o conhecimento anterior. Então, depois, uma ou duas sentenças que colocam o resultado num contexto mais geral. Então, eu só quero pontuar que daqui dessa cor rosa para essa cor azul, acho que é azul ou verde, enfim, aquela pirâmide invertida, ela começa a aumentar de novo. Opa. Então
a Nature, eles propõem algo que parece um pouco uma ampulheta. Eles fazem uma contextualização geral, vão descendo, explica o resultado no detalhe. Depois, com esse resultado do detalhe, ele mostra quais são as implicações disso em um contexto geral e vai abrindo de novo. Então, uma ou duas frases para colocar os resultados num contexto mais geral e 2 ou 3 frases para fornecer uma perspectiva mais ampla, que, de novo, seja compreensível para qualquer cientista de qualquer área. Tá? Então, para concluir, essa estrutura no formato de ampulheta, ela é típica da Nature. Nós, da engenharia elétrica, a gente costuma fazer mais a pirâmide invertida mesmo. E digo para vocês, pessoal, eu comecei a aprovar artigo em revista internacional, de alto impacto e tudo mais, depois que eu comecei a seguir essa estrutura. Inclusive, nas minhas aulas, eu tento seguir essa estrutura, na maneira como eu me comunico, eu tento seguir essa estrutura. Então, a minha mensagem para hoje é: busquem uma metodologia para vocês escreverem o documento de vocês. E eu proponho essa, da pirâmide invertida. Tá bom? E isso vocês vão ver também que vai valer para todo o documento de vocês. Então, vou dar só mais uma informação. A maneira que vocês escrevem esse abstract vai ser exatamente a mesma sequência que vocês vão escrever o capítulo 1 de introdução. Ou seja, se a gente voltar, por exemplo, do Tales e colocar aqui na primeira frase que o custo de energia aumentou 470% nos últimos 10 anos. Eu estou chutando aqui. No primeiro parágrafo, você vai ter que defender essa frase e vai ter que referenciar. Assim, em poucas palavras, para que vocês colocam referência num trabalho científico? É porque as pessoas acreditem em vocês. Então, se você colocou que é 470%, não são vocês que fizeram essa pesquisa e identificaram isso. Foi alguma entidade, foi o EPE, foi o ONS, foi a ANEEL, o que seja. Então vocês vão ter que citar. Estão lá no primeiro parágrafo de introdução. Vocês vão, entre aspas, ou até pode repetir aquela frase e estender a análise daquilo que vocês querem dizer. Nos últimos 10 anos, o Brasil teve um crescimento econômico que incentivou a industrialização, como pode ver um crescimento de X% da indústria, Y% do comércio, as residências, população cresceu e tudo mais. Não houve investimento em infraestrutura de geração, então os custos aumentaram. Então, pode botar uma tabela, uma informação sequencial. Em média, um crescimento de carga de 4% por ano, o que faz com que, nos últimos 10 anos, isso tenha culminado num crescimento de 470% no custo da energia. E ainda pode ir mais, se considerar a inflação, com a inflação, isso para o bolso do consumidor brasileiro, isso representa X%, representa sei lá o quê. E referência. Coloca todas as referências cabíveis para amparar aquela primeira frase. Aí aqui já foi, pode ser até mais de um parágrafo para amparar essa frase, tá bom? Mas um parágrafo também é suficiente. Aí na segunda frase, naquele exemplo do Tales, ele tinha começado a falar sobre eficiência energética e o uso de chiller, o uso de sistema de refrigeração. Aí aqui ele pode falar também um pouco mais em detalhes como que não como que funciona, mas
em poucas palavras, como que funciona, como que é um sistema de refrigeração típico de shopping center, e como que isso impacta ou isso influencia no preço da energia, na tarifa da energia, tanto para uma cidade como para o bolso do dono do shopping center, tá? E o dono do shopping center, em geral, são fundos imobiliários. Tem vários acionistas lá no meio. E referencia tudo também. Como é hoje, vocês não podem inventar como é hoje. Então ele vai ter que pesquisar quais são as práticas. Aqui ele vai explicar em mais detalhes como é hoje e vai colocar as devidas referências de onde que ele encontrou isso. E se for algo mais, meu chefe me disse lá no estágio, você pode falar assim, com base em experiência, observa-se que a prática hoje é, aí pontinho, pontinho, pontinho. Então, se não tiver como referenciar, tudo bem também, porque o trabalho é de vocês. Então, vocês têm a prerrogativa, vou colocar entre aspas, tá? Também, de ensinar o leitor, com base na experiência de vocês, como que isso é feito. Aí, esse however, isso aqui era importantíssimo. Vocês encontrem outros trabalhos que corroborem com o que vocês estão dizendo aqui. Aí você fala assim, em relação como é hoje, o fulano de tal, num artigo de 2009, fez uma análise nesse sentido e mostrou que um acompanhamento em tempo real provoca uma redução significativa no preço da energia elétrica ali no final do mês. O outro ciclano usou uma outra estratégia aqui que mostra isso também. O outro Beltrano, ele já propõe uma estratégia mais simples, mas que também é muito eficaz. Então, assim, pessoas ou outras pesquisas ou outras experiências que vocês consigam identificar no contexto do escopo do trabalho de vocês, para mostrar que vocês também não estão inventando isso do zero. Pode até inventar algumas coisas, mas que tem outras pessoas que concordam com o que vocês estão dizendo aqui. Tá bom? Aí no final lá da introdução, vocês vão colocar um parágrafo assim um pouco maior, explicando de fato do que se trata esse trabalho, o que ele propõe, qual que é a metodologia usada nele, e dá só um gostinho de resultado esperado. Aí, essas duas partes aqui não costumam entrar na introdução. Nem os resultados. Talvez a lição aprendida pode ou não colocar. Dúvidas? Por enquanto não, professor, para mim. Mas Não, professor. talvez quando eu começar a escrever, acho que. Eu acho que vai ter. Aí vai ter Vai mesmo. ter. Uma sugestão, deixa eu ver aqui. Como eu que estou ensinando isso para vocês, eu vou propor. A referência. Isso aqui não tem absolutamente nada a ver com o trabalho de dentro de vocês, tá? Mas é vocês pegarem uma estrutura que faça sentido. Deixa eu ver se é recomendável. Aqui. Só para mostrar um capítulo 1 para vocês. Eu já adianto para vocês. Capítulo 1, deixa eu até anotar aqui. A minha orientação não, esse aqui é do Andrei. Geral rascunho. Tá. Aí aqui eu coloquei uma sugestão ao contexto macro, uma frase só. O micro, 1 a 2 frases. Problema,
1 a 2 frases, o however, uma só, this paper proposes 1 a 3, estudo de caso 1 e o resultado/lição aprendida 1. Mais. Estrutura básica. Ó, o capítulo 1, pessoal, vou colocar aqui no final. Minha orientação é assim, cap 1, 4 a 12 páginas, não mais que isso. E às vezes 4 páginas pode ser suficiente também, dependendo de como vocês escreverem. Antes de eu mostrar esse capítulo 1, deixa eu só finalizar isso aqui, ó. Aqui eu tenho um exemplo de abstract que ele não está seguindo exatamente essa estrutura que eu ensinei para vocês. É porque tinha uma limitação de caracteres. Mas vamos lá para vocês acompanharem. Então, isso aqui é um trabalho de. Deixa eu dar um zoom aqui para vocês verem. De uma metodologia que eu propus para agendamento de inspeção em rede de distribuição de energia. Então, aqui a gente está na cidade de Cuiabá. Eu fazia aquisição de uma montanha de dados, dado do GIS, dado do SCADA, do OMS, é um monte de siglazinha para dado de histórico de falhas, dado de correntes e tensões, dado de unidade consumidora, ou seja, o quanto de energia está consumindo em cada transformador. Então, com essa sopa de dados, eu jogava num algoritmo lá, baseado em algoritmo genético, e eu dizia: olha, começa fazendo a inspeção primeiro ali no CPA, depois vai lá para o Cochipó, depois vai lá para não sei onde, depois vai para não sei onde. Esse ano só dá para fazer isso. É o que a verba permite, mas são os lugares mais críticos. No ano seguinte, depois vai naquele lá próximo de São Gonçalo, depois vai lá para Várzea Grande, e assim vai. Então ia propondo um agendamento de inspeção. Então, aqui tem um exemplo. Isso aqui foi um artigo já publicado. Então, significa que ruim não tá, né? Então, vamos lá. Aqui a minha primeira frase em amarelo ficou contexto macro barra contexto micro, numa frase só. Então, programas rotineiros de inspeção são procedimentos que concessionárias podem usar para melhorar seus padrões de qualidade de energia e percepção pública. Ponto. Então, em uma frase, tem muita coisa sendo dita aqui. Porque padrão de qualidade de energia é um conceito muito, muito amplo. Aqui a gente consegue destrinchar em qualidade do produto, qualidade do serviço. Do produto está relacionado ao sinal da tensão elétrica. Senoidal, limpinho de ruído, sem flutuação, tudo bonitinho. Qualidade do serviço está relacionada à interrupção. Então, se é uma energia que de tempo em tempo a gente tem interrupção ou não. Inspeção ajuda a melhorar isso. E percepção pública, porque se o negócio fica caindo o tempo inteiro, a pessoa vai falar: pô, essa energiza aqui, uma droga, né? Muito bem. Aí eu já coloquei aquele however lá. However, devido a restrições orçamentárias, tipicamente não é possível inspecionar todos os elementos na área de concessão. Então aqui eu já estou colocando uma restrição. Que o pessoal fala assim, ó, gente, tem 100 mil reais para a campanha de inspeção. Se virem. E não deixem faltar energia na cidade de Cuiabá. Então, você se vira com esses 100 mil reais. E com 100 mil reais, normalmente, não dá para inspecionar a cidade inteira. Então, você escolhe os bairros prioritários e faz. Porque tem custo do carro, combustível, manutenção, o custo dos eletricistas, e assim vai.
Bom, aí aqui, ó, aqui seria aquela proposta que eu disse de maneira genérica. Tipo, nesse cenário, estratégias que eficientemente alocam os times disponíveis e nas inspeções agendadas são uma alternativa interessante para resolver o problema. O desafio, essa palavra desafio e oportunidades, são duas palavras que eu gosto de usar em texto científico. Então, eu não falo que é problema, eu falo desafio. E eu não falo também que é solução, falo que é oportunidade. Tá? Então, o desafio é definir quais dados são relevantes e estão à mão para desenvolver uma estratégia que seja abrangente, eficiente e que supere os atuais, esse old-fashioned way, esse caminho antigo, né, baseado em experiência de eletricista, aplicado a planilhas automatizadas. Então, atualmente, esse projeto foi com a EDP. O pessoal da EDP lá tem umas planilhas em Excel, que eles colocam algumas macros lá no meio, e algum engenheiro que já está lá há 20 anos fala, vai lá naquele bairro lá, que aquele bairro dá muito problema. Começa por lá. Depois, vai naquele outro lá, aquele outro também dá muito problema. Isso não necessariamente você está otimizando os recursos que você tem disponíveis. No dia que aquele cara foi embora da empresa, a empresa fica na mão também para saber como fazer isso. Tudo bem, aí depois já entra aquela frase: This paper proposes uma abordagem que lida com uma grande quantidade de dados a partir de sistemas corporativos como entradas para um algoritmo proposto de otimização baseado em algoritmo genético e heurísticas. Então aqui eu já estou falando da metodologia. Eu falei, tem muito dado, esses dados vêm de sistemas corporativos, é um jeito resumido de eu falar GIS, SCADA, OMS e RP. Alguém conhece essas siglas? Ouviram falar? Eu não, professor. Não. Thales, Gabriel, você que está na Energisa. Só OMS, mas nem sei se é o mesmo que eu tô pensando. Não é o Exatamente. OMS. Isso que eu ia falar, professor, que eu já ouvi falar desse OMS e do SCADA, mas não sei se é a mesma coisa que o senhor está falando. Chutem aí, o que vocês acham que é? Não, o meu não tem nada a ver. O meu é a Organização Mundial da Saúde. Tá, não tem nada a ver. Da OMS, o que eu ouvi falar foi isso também. Agora, do SCADA foi de sistema supervisório. Exato, exato. Então, ó, o GIS é o Geographical Information System. Então, é o sistema de coordenada geográfica, latitude, longitude, todo poste, toda torre, todo transformador, todo elemento de interesse, você tem mapeado no GIS. Então, tem toda uma estrutura de dados para armazenar isso. Eu não manjo muito em detalhes, mas esses dias mesmo, estava vendo lá um negócio de um arquivo .shp, para formar shape files. E vi um outro arquivo que é KMZ ou KML. Então, esses dois são uma espécie de estrutura de dados para arquivo de coordenadas. E esse é o GIS. O SCADA, ele é Supervisory and Control. Supervisory Control and Data Acquisition. Então, é um controle supervisório, é um sistema de controle supervisório e aquisição de dados. Basicamente, todo filme que vocês já viram, ou lugar, tipo uma hidrelétrica, que você tem aquela salinha com um monte de telão na parede, aquele operador com um monte de tela na bancada, aquele é o SCADA. É uma tela que você vê em tempo real, ali como que estão as tensões, as correntes, nos transformadores, nos alimentadores, etc.
Mas ele basicamente ele é um visualizador, ele é um supervisório, não faz supervisão. O OMS é AUTAD, Management System. Esse aqui talvez seja uma informação que interesse o trabalho do Éder e da Ana, o seu. E ter uma noção sobre sistemas OMS. O OMS é o que registra o histórico de falhas. Então, não só de falhas, mas também de incidentes que não provocam interrupção, mas que faz parte, né? E então aqui é um sistema gigantesco que ele classifica no detalhe. Correu um curto-circuito por causa de uma queda de uma árvore. No outro bairro ocorreu um curto-circuito por causa de vandalismo. Os caras jogaram lá um sapato de um colega e aquele sapato fechou um curto de um cabo para o outro. Aí no outro, um carro bateu no poste, então por causa de um acidente, e assim vai. Muito bem. E o ERP, eu nunca lembro exatamente, mas é Enterprise Resource Planning, eu acho que é isso. Esse ERP, alguém já ouviu falar de um software que chama SAP R3? Ou então... eu não vou lembrar de outros. Mas alguém já ouviu falar desse SAP R3? Ou não? Eu não. Eu não, Não. professor. Nunca ouvi. Tá. Bom, basicamente, esse é um software corporativo que você alimenta ele com tudo que vocês imaginarem numa empresa. E esses softwares a gente costuma chamar de ERP. E um dos softwares comerciais que faz isso, que são mais famosos, é esse da SAP, que é uma empresa alemã. E lá você alimenta, por exemplo, o que você tem de material no estoque, no almoxarifado, o que você tem de ordem de serviço para tudo que você imaginar na empresa. Desde a ordem de serviço para apertar um parafuso, até a ordem de serviço para o cara ir lá no campo, consertar um transformador, ou até a ordem de serviço para fazer a expansão da rede, etc. E tudo isso tem mais informação ainda relacionada a custo, relacionada à agenda temporal. Então, são soluções que ajudam a alta gestão na tomada de decisão. Então, o cara pega um software desse, acessa lá vai ter um monte de data analytics, então uma análise de dados brutal, para o cara poder ver, estou gastando muito aqui com manutenção. O que a gente pode fazer para realocar esse gasto de manutenção desse lado, jogar para o outro lado, porque está muito caro. Comparando isso aqui com os anos anteriores, aumentou 20%. Então, assim, é um software que gerencia muita coisa de uma empresa, tá? E a gente costuma falar que são os sistemas corporativos ERP. Então, aqui existem outros sistemas corporativos, mas como todos nós somos da elétrica, esses aqui são alguns dos principais que eu preciso que todos vocês conheçam, sem exceção. Tá? Por isso que eu estou falando isso aqui. Então, e é isso que eu quero dizer também para vocês ficarem atentos quando for escrever um resumo. Porque quando eu coloco aqui sistemas corporativos, está embutido tudo isso. E outras coisas mais. E é isso que eu quero que vocês tenham atenção. Para que vocês coloquem o termo, assim, obviamente, que está dentro do conhecimento de vocês, mais correto possível para representar tudo aquilo que vocês querem dizer. E tem que ter uma capacidade de ser sucinto. Tá? Só para compartilhar uma frase que foi um orientador meu que me disse e eu nunca mais esqueci. E é algo que eu procuro fazer também nas minhas aulas, tudo que eu escrevo. Ele falou, Felipe, tudo que você escrever, para você saber se está bom, é se quando você escreveu, as pessoas leem, ninguém vai atrás de ti perguntar o que você quis dizer com aquilo. Aí significa que está bem escrito. E uma boa forma de fazer isso
é escrever de uma maneira que a gente chama a prova de idiota. É aquele for dummies mesmo. Então, maneira mais direta, mais clara possível, sem muita delonga, sem muito rodeio. E, e tendo muito cuidado com as conjunções lá que fazem coesão entre as frases e as pontuações também, para fazer coesão entre as frases. Às vezes é preferível botar frases mais curtas e explicando o que você quer falar, do que botar uma baita frase com um monte de coesão e ficar um negócio meio estranho de ler, tá bom? Bom, aí aqui eu já começo a detalhar, já não compensa mais ler muito aqui, ó. Alimentador primário é dividido entre vários segmentos entre dispositivo de proteção, que a gente chamou aqui de metabloco. A ferramenta desenvolvida, ela produz. Aí aqui é o output, é a saída do que eu estou propondo. Isso aqui tem que ter também no resumo de vocês. O que vocês estão, de fato, fornecendo para aquele leitor de saída, né, de resultado, de contribuição. Então, ó, a ferramenta desenvolvida produz um conjunto de metablocos priorizados na medida em que a gente maximiza a soma de alguns índices de mérito. Então, é um monte de equação matemática que a gente bolou baseado nesses dados, que a gente chamou de índices de mérito. E aqui eles são relacionados a perda de energia, tensões, violações de tensão e corrente, assim como falhas, né, saídas, né, desenergizações. Ao passo que satisfaz as capacidades dos times de inspeção. Então, satisfaz aqueles 100 mil reais que eu falei lá. Então, tem os 100 mil reais, tem que gastar aquilo. Aí, ó, o estudo de caso. Ó, um estudo de caso com 56 alimentadores primários é apresentado e aos resultados. Os resultados mostram que os metablocos priorizados são compatíveis com e melhoram as atuais práticas da concessionária. A gente comparou com a prática da concessionária e acabou dizendo aqui que melhora o que eles fazem. Mas deu para perceber que a coisa está meio que afunilando aqui? Sim, tipo assim, afunilando no sentido de cada vez mais ficando específico, né? Isso, exatamente. Deu sim. Aqui eu começo falando de inspeção. Aqui embaixo eu já estou falando de algoritmo genético. Aí aqui no fim eu já estou falando que o resultado melhora as práticas daquela concessionária de energia específica, que aqui no caso é EDP. Tá? E é isso que eu gostaria que vocês fizessem, obviamente, dentro da maturidade de vocês. Eu entendo que vocês estão numa etapa inicial de desenvolvimento de documento científico, mas que vocês tenham esse cuidado, tá? De fazer o melhor que vocês puderem e usarem as frases e as palavras corretas para representar aquilo que vocês querem dizer, tá bom? Tranquilo. Beleza, Beleza. professor. Maravilha. Pessoal, aí eu vou fazer o seguinte, eu acho que eu não vou ficar aqui com vocês para vocês fazerem, mas eu gostaria muito, muito, muito que todos vocês escrevessem um abstract preliminar, sem exceção. Mesmo que vocês não tenham o tema muito claro ainda na cabeça de vocês, eu quero ver o que vocês sabem sobre contextualização, macro, micro, o que vocês sabem, como que é hoje, o problema que é, e como que vocês sabem como que outras pessoas estão resolvendo esse problema, e alguma ideia, algum norte que vocês queiram ter para como é que eu ia dizer? Resolver. Para resolver isso, para resolver esse problema. Então, vocês têm essa semana para fazer isso. Façam isso durante essa semana. Porque com o abstract, aí no próximo sábado, eu vou ensinar vocês a escrever a introdução.
Então, introdução também não vai ter, pelo menos minha orientação é, ninguém vai reinventar a roda. Então, ó, aqui vocês estão vendo só a cara de uma introdução. Ó, deixa eu só ver, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 páginas. É suficiente, tá? Então, aqui, ó, eu fiz aquela contextualização. Sei que tá pequeno, porque eu não quero que vocês leiam agora. Mas, ó, botei uma referência aqui de um cara que concorda com o que eu estou dizendo. Aqui embaixo eu coloquei outra referência de outro cara que concorda com o que eu quero dizer. Contei um estudo de casozinho que tem lá nos Estados Unidos. Até que... Aí aqui eu coloquei qual que é a natureza do problema que eu estou tratando. A natureza do problema. OVV é otimização Voltivar. Corresponde a problemas de grande porte, programação não linear, lá. Isso um pouco interessa para vocês. Mas uma coisa que eu acho importante que vocês façam também. Sempre que vocês estiverem escrevendo o documento de vocês, coloquem um parágrafozinho onde for pertinente para dar um gancho de coesão. Então, depois que eu terminei de falar, até coloquei assim, ó, motivação para o desenvolvimento desse trabalho, os principais desafios associados à formulação são apresentados a seguir. Aí eu começo a falar da motivação, começo a falar. Aí aqui tem um monte de tópicos, objetivo do trabalho, minha sugestão, um parágrafo só. A menos que vocês queiram dividir em objetivos gerais e objetivos específicos. Se não quiser só botar o objetivo geral, no máximo 2 parágrafos. Porque, pessoal, o objetivo tem que ser muito claro. O que o trabalho quer alcançar. Não pode ter muito rodeio e não pode confundir com a motivação e nem com a metodologia. Tá? Então, ó, por exemplo, aqui o meu objetivo era desenvolver modelagem matemática e uma abordagem matemática para resolver um problema de controle de capacitores chaveados. Basicamente isso. E eu coloquei algumas restrições que eu precisava atender. Mas o objetivo ele tem que ser muito claro, tá bom? Então, minha orientação é um parágrafo, pode ser até grande, mas que deixe bem claro o que vocês querem fazer. Isso a gente vai comentar no próximo sábado. Metodologia. Aí vai ter que explicar como vocês vão fazer para alcançar aquele objetivo. E a organização do trabalho. Isso tudo eu falo no próximo sábado. Eu acredito que vocês já viram um pouco disso em disciplina de TFC, não viram? Então, nossa disciplina de metodologia científica acontece no segundo semestre, quando a gente entra na faculdade. Para mim, tem um tempo que eu vi esse assunto. Ah, tô ligado, entendi. Para todos nós tem um bom tempinho já. Tá bom. Pergunta, então, vocês acham que dessa maneira que eu tô fazendo, tá instalando algumas ideias, tá? Professor, acho que até começar a escrever de fato tá claro, né? A gente tem um caminho ali. Está Tá mostrando bom, o caminho pra gente. Até começar a escrever tá claro. E quando beleza. começar, talvez tenha alguma dúvida ou outra, mas aí a gente vai ir tirando elas. Tá bom. A minha última orientação para hoje é não reinventem a roda. Ou seja, façam um trabalho de pesquisa. Verdade, muito trabalho que está escrito por aí é bem fraquinho, mas tem outros que são altíssimo nível. E vocês têm condições de identificar. Então, não ponderem todos os trabalhos como sendo do mesmo nível, tá? Vai ter trabalho que vocês vão pegar que não tá bom. E mesmo que esteja publicado e etc. E enquanto que vai ter outros que vai ser altíssimo nível. Minha sugestão, cada um de vocês encontre de 1 a 3 referências. Não mais que isso. E isso vai ser o esqueleto do trabalho de vocês. Tá? Aí vocês podem
mesclar conteúdos desses 3 trabalhos. Não exatamente o conteúdo como está escrito lá, mas a sequência de ideias. E no meio dessa sequência de ideias, vocês fazem alterações de acordo com o que vocês pensam, o que vocês acreditam mesmo, de como tem que estar um trabalho científico. Por que eu oriento isso? Porque aí vocês não vão estar partindo do zero. Vocês vão estar pegando algo que alguém já pensou pra caramba como estruturar, e vocês vão dar um deltazinho ali de contribuição para estruturar ainda um pouco melhor. Então, a chance de ficar um trabalho mais maduro fica muito maior. De seguir essa estratégia de 1 a 3 referências, tá? E eu acho que para hoje é isso. Eu não queria prolongar muito. Pergunto para vocês se querem comentar mais alguma coisa, querem esclarecer alguma dúvida específica. Eu queria que vocês, essa semana ainda, já começassem a praticar isso. E quem está com muita dificuldade em escopo, me procura essa semana. Me manda uma mensagem no... Por exemplo, eu acho que eu tenho que conversar com o Éder, que o Gabriel já tem um caminho, assim, mais ou menos. A Ana, acho que também. João também. Certo. Professor, Thales também. Vai lá, diga. só uma coisa assim para poder ajudar a gente nessa parte do resumo. Se tiver como, já que o senhor está gravando essa reunião de hoje, se tiver como disponibilizar para nós a gravação, porque aí, pelo menos aquela parte da pirâmide invertida, se a gente tiver alguma dúvida, dá para assistir novamente, né, para ver. Faço sim, então, peraí, ó. Isso seria ótimo mesmo. Sim. Não, esse é um dos motivos que eu resolvi gravar. Então, aqui. Vou colocar assim. Item, data, reunião. Link. Hoje é dia 4/9/2022. Depois eu jogo o link aqui, que aí fica para todos vocês. A gente vai usar esse Excel para compilar tudo. Beleza? É porque ele só libera o link um tempo depois que finaliza. Aí eu aviso vocês lá no grupo que finalizou. Tranquilo, professor. Antes de finalizar a gente aqui, vocês querem tentar aqui verbalmente escolher um tema e a gente, todo mundo junto, tentar montar uma ideia de abstract? Pessoal, e vão acompanhando aqui, tá? Por favor. Isso aqui não sou eu que vou controlar, não. Tá bom? Tudo bem, vamos lá. Eu vou fazer assim. Eu vou colocar assim, contexto macro. 2, contexto micro. 3, explicar o hoje. 4, hoje, vou colocar assim, benchmark. Todo mundo entende o que é benchmark? Ou não? São as práticas mais aceitas, né? Ok. Tá bom. Já sabiam o que era? Eu não. Não, tá. Quando você fala, qual é o benchmark para controle de banco de capacitores? Aí alguém vai te falar, normalmente é um controlador local, que o cara põe lá, baseado em controle de tensão, por exemplo. Tensão começa a cair muito, entra o banco. Tensão começa a subir muito, tira o banco. Esse é o benchmark. Então, normalmente quem fala é o pessoal da indústria, o benchmark.
Não somos nem nós, da área acadêmica ou o que seja. Tá bom? Entendi. É tipo uma defesa de um argumento, né? É assim, é o tipo, o que todo mundo faz. Entendi. Se eu for na EDP, na Energisa, na Enel, como que todo mundo faz? É desse jeito aqui. Eles já identificaram que esse jeito é o mais viável para eles. Esse é o benchmark. Não, aqui tem o however. However, this paper proposes. Aí, estudo de caso, resultados, lições. Vamos tentar fazer verbalmente aqui. Escolham um tema aí. Todo mundo vai ajudar a fazer. Querem escolher o tema de um de vocês ou querem chutar um tema aleatório? Não, se for para deixar a gente escolher, cada um vai querer escolher o seu próprio, né? Então, tipo, ou a gente sorteia ou a gente faz um aleatório. Tá bom, tá bom, tá bom. Bora, eu vou sortear então. Por mim pode ser um aleatório. Pode ser um aleatório? Então bora um aleatório, verdade. Digam um tema aí que vocês acham legal. Deixa eu ver. Vou colocar assim como exercício. Qual disciplina que a maioria de vocês está pegando agora? Acho que máquinas, né? Eletrotécnica industrial. Tá. Aí, nesse tema de máquinas, bora pensar como se a gente fosse fazer um TCC com máquinas. Então, algo um pouco mais específico que máquina. Eu não manjo muito de máquinas, tá? Mas a gente faz. Que mais? Alguém me ajuda aí com um tema usando máquina? Quer falar de turbina eólica, das máquinas usadas em turbina eólica? Quer falar de hidrelétrica? Sei lá. Ou quer falar de motor de indução? Acho que pode ser motor de indução, a gente está vendo isso nesse Pode período ser motor agora. de indução. Pronto. Então, tá aí. Tem um tema que é um tema que, inclusive, eu preciso aprender melhor. Manutenção preditiva de motor de indução trifásico. Todo mundo colabora aí um pouco, tá, pessoal? Então, vamos imaginar que vocês querem fazer um TCC, que vocês querem bolar uma estratégia para manutenção preditiva de motores de indução trifásicos. Antes da gente sair escrevendo aqui, o que vocês conseguem imaginar como maneiras de prever uma falha no motor? Pensem no que vocês estão estudando. Vocês não estão estudando a modelagem matemática dele? A gente está estudando mais o sistema que faz ele ligar, entendeu? Mais as contadoras, os relés. A gente está estudando as chaves de acionamento e proteção. Proteção utilizada no motor de indução trifásica. Entendi. Então vocês estão bem numa parte de acionamento de máquinas elétricas, tá? Isso. Tá. Mas assim, em termos Mas de eu acho que o manutenção acionamento preditiva dá para contribuir também dentro disso. Por exemplo, a gente está vendo a parte de relés de proteção também já. Então, acho que entra um pouco, por exemplo, controle, monitoramento de temperatura das bobinas, né, do motor. Sim, eu acho que essa parte de manutenção preditiva envolve bastante acionamento. Sim, envolve. Com certeza. Mas, vamos amadurecer mais. Então, você tem um motor lá, aí vocês estão estudando a estratégia de acionamento dele. Que tem contatores, pode ser via CLP, pode ter um inversor de frequência. Já viram, pelo menos, o conceito de colocar um inversor de frequência para alimentar um motor de indução ou não? Sim. Tá. Então, dando um passo além, como que a gente pode fazer uma manutenção preditiva? Vão me dizendo. Isso aqui eu não vou dar respostas. Então, comentaram com relés. O relé ele vai contribuir no liga-desliga, né, daquele motor, ou vai contribuir num acionamento, por exemplo, partida estrela-triângulo.
né? Isso. Os contatores também são dispositivos de acionamento e que também, na real, o contator é uma chave eletromecânica só. Você põe corrente, ele habilita. Você tira a corrente, ele desabilita. Igual um interruptor. Igual o interruptor que a gente tem em casa, né? Mas que faz parte também. Esse ponto é um ponto importante. Monitoramento de temperatura. É um ponto que ajuda a manutenção preditiva. Você põe lá um termopar, por exemplo, na carcaça do motor. Se ele começa a aquecer demais, você fala, opa, tem alguma coisa estranha aqui. Não era para ele estar aquecendo. O que mais que vocês conseguem pensar? Monitorar os níveis de tensão também, né, para saber se o motor tá recebendo a tensão adequada, se ele está operando na manutenção que ele deveria estar operando, né? Sim. Então, monitoramento de tensão e corrente. O que mais? Éder, João, alguma ideia aí? Vamos lá, pensem na máquina elétrica. É uma máquina rotativa. Que tipos de problema em máquina rotativa vocês imaginam que pode acontecer? Então, aqui a gente falou de problema de sobreaquecimento, então monitora a temperatura. Aqui a gente falou de problema na alimentação na máquina, então monitora a tensão e corrente. O que mais de problema? Imagina, tipo, desde um Sequência de ventilador, fase. Sequência de fase. ou pode ser sequência de fase, o que mais? Vou dar uma dica, vocês estão pensando, como todos nós, a gente está como engenheiro eletricista, mas vocês estão fechando na caixa do engenheiro eletricista. Mas lembra que essa é uma máquina tipicamente mecânica. Eu ia falar isso, problemas mecânicos, problemas internos, né? No rotor, talvez Sim, uma carga maior do que o conjugado do motor consiga aceitar, né? Então aí tem travamento do rotor e pode destruir a parte interna. isso, você está me falando de monitoramento do torque da máquina, basicamente. Isso. Se ela começa a ultrapassar um certo limite de torque, a gente pode ultrapassar uma capacidade construtiva da máquina e começar a danificar a estrutura dela. Isso aqui Tem acontece também, muito. Diga. tem também nessa parte mecânica a parte do acoplamento, né, entre o motor e a carga, né? Tem um próprio conjugado do motor, né? Que envolve muito torque também. O conjugado é o próprio torque. Mas sim, sim, sim. Esse eu não vou escrever porque monitoramento de torque eu vou colocar assim, torque barra conjugado. São sinônimos. Tem mais coisa. Pensa motor, né? Pensa, sei lá, num carro de Fórmula 1 também que tem motor, ou uma embarcação tem motor, ou mesmo um ventilador em casa tem motor. O ventilador da casa de vocês, quando ele tá velho, o que que acontece com ele? Ele tá lá funcionando, mas Tem tem que ficar algumas mais fraco, né? também, mas tem uma outra coisa. Bom, eu vou falar logo. Monitoramento de ruído. Ah, então. Ele fica fazendo barulhão. Monitoramento de. Esse aqui que eu queria. Deixa eu falar. Vibração. E a gente fala de monitoramento de vibração nos 3 eixos. Que é eixo X, Y, Z. O que mais que vocês conseguem imaginar? O Éder e o João estão acordados aí?
Sou, Estão aí? professor, sou acordado. Beleza, beleza. E o Éder tá dormindo aí, pô. Aí, sacanagem, Éder. Que mais? Que mais? Conseguem pensar em mais alguma coisa? Talvez um monitoramento da velocidade, né, do RPM. Então, Sim, com seria, certeza. seria possível fazer uma análise, por exemplo, assim, eu acredito, eu não sei essa informação, mas eu Uhum. acredito que o motor, ele tenha uma, tipo, é como se fosse tipo quilômetros rodados, assim, uma quantidade de vezes ou que ele vai conseguir rotacionar até precisar de uma manutenção ou da troca de alguma coisa. Sim, sim, Talvez sim. fosse possível fazer uma análise disso e com esse monitoramento poder agendar manutenções previstas. Então, vou falar assim, monitoramento do histórico de operação. Perfeito. É para ver que tem algumas palavrinhas que resumem, né? Frases grandes. Super. É despertar em vocês. Por isso que eu estou fazendo esse exercício aqui. O que mais? Tem mais coisa. Se o Éder tiver acordado, teve um que eu falei em aula lá para ele, em inteligência artificial. Mas tem mais coisa aqui. Vê se vocês conseguem pensar em mais alguma coisa. Ah, mas ó, eu só vou fazer um comentário aqui. Aqui, eu, Felipe, entendo mais isso aqui como uma preventiva. Mas dá para usar também como uma informação relevante e preditiva. Mas vamos dizer assim, a cada X quilômetros rodados, faça uma manutenção lá no rotor, no estator, nos enrolamentos, no eixo, e tudo mais. Se a gente fizer com essa abordagem de a cada X quilômetros, é uma preventiva, que é diferente de uma preditiva. Tá bom? Só fazendo esse parênteses. Tranquilo. Tranquilo. Não, bom, aqui a gente já tem itens suficientes, tá? Pra começar a exercitar. Então, ó, monitoramento de temperatura, o negócio começa a aquecer muito, eu disparo um alerta. E outra coisa, manutenção preditiva. Preditiva. Dados de entrada. Basicamente, tudo isso aqui que está aqui em cima, né? Vou colocar 1 a 9. Temperatura, tensão, corrente, sequenciamento de fase, torque, monitoramento de campos magnéticos entre motor. Ah, não. Esse acoplamento pode ser de torque também, entre o motor e a carga. Monitoramento de ruído, monitoramento de vibração. Então, todos esses itens seriam dados de entrada, né? O que vocês imaginam que seria o dado de saída de uma solução que prevê manutenção preditiva? Acho que seria um sistema de controle e proteção. Tem a ver, mas ainda é um pouco mais que isso. Ó, vai na etimologia da palavra, manutenção preditiva. Deixa eu só tipos de manutenção que existem. Existe a manutenção corretiva, acho que o nome já diz. Existe a preventiva, existe a preditiva, e agora na indústria 4.0 existe a prescritiva. Isso aqui eu nunca vi em lugar nenhum no mundo, a prescritiva. A gente está falando desse aqui. E elas são em níveis. Nível 1, nível 2, nível 3, nível 4. Professor, qual que é a diferença grande ali entre preditiva e preventiva? Tá, muito bem. A preventiva, você tipicamente faz baseado em algumas regras para você fazer aquela manutenção. Como o exemplo que a Ana deu. Cada X quilômetros, que nem carro.
cada X quilômetros rodados, troque o óleo, faça uma expensão. Essa é uma preventiva, porque você não está fazendo nenhuma análise de dados em tempo real, mas, de acordo com a experiência do fabricante, ele diz que é recomendável fazer isso para aquela máquina não parar. Então, vamos imaginar que a cada 2 anos você troca o óleo do carro. Você está fazendo uma preventiva. Agora, vamos imaginar que no carro de vocês estivessem monitorando tudo isso. Temperatura, tensão e corrente, sequência de fase e tudo mais. Modelasse matematicamente todo o motor. Podia ser que a manutenção ela fosse exigida só com 4 anos. E você está avaliando em tempo real todas essas variáveis e você não identificou nenhuma falha ali. Então, deixa rodar o carro, não precisa fazer manutenção. Mas lá no 4º ano, você identificou que a tensão e a corrente está estranho. Então, vou colocar assim, estranho. Aí você fala, tá na hora. Antes dessa máquina parar, por favor, faça uma manutenção. Mas você só sabe que você está conseguindo prever que aquilo vai ocasionar uma parada naquela máquina. Faz sentido? Faz sim, professor. Tá. E a prescritiva é um passo além da preditiva. Então, além de fazer isso, você tem alguns algoritmos de inteligência artificial que automaticamente emite a ordem de serviço e executa, e monitora a saída da ordem de serviço. Então, vamos imaginar que você está numa hidrelétrica e tivesse um gerador lá. Ele começou a identificar que as tensões e correntes do gerador estão estranhas. Automaticamente o sistema emitiria uma ordem de serviço, automaticamente ele emitiria ações de controle em robôs, ou seja lá o que for, para fazer aquela manutenção de maneira automatizada. Finalizou aquilo, ele automaticamente avaliaria a tensão e corrente e identificaria se foi corrigido ou não a falha. Então, a prescritiva é o nível máximo de automação que uma planta pode ter. É tipo um médico quando prescreve uma coisa, mas automaticamente ele já te encaminha para ser tratado ali numa outra sala. A prescritiva, por hora, ignorem, só saibam que existe. Tá? Para a gente não prolongar demais também. Mas tá bom, eu queria agora que a gente fosse para o abstract de maneira muito rápida. Beleza? Mas deu para entender todo mundo? Sim, eu compreendi. Tá. Participem, pessoal. Isso aqui é um exercício e eu vou cobrar que vocês façam assim, o melhor que vocês puderem no TCC de vocês. Muito bem. Então, o que a gente consegue contextualizar para uma solução de manutenção preditiva de motor de indução trifásica? Uma frase, assim, falem assim, só uma palavra-chave, alguma coisa que não podia faltar nessa frase para contextualizar de maneira macro. O que vocês acham? Análise síncrona do funcionamento, né? Uma análise Acho que constante de funcionamento do motor, do sistema. aqui eu acho que está mais para contexto micro. Vou colocar assim, análise em tempo real, pode ser? Análise em tempo real das variáveis do motor. Contexto macro. Na verdade, aqui eu acho que está mais por however. Vocês vão entender o porquê. Mas vamos voltar para o contexto macro. Por que é importante fazer manutenção preditiva de motor de indução trifásica? A grosso modo é para evitar futuros problemas, né? Mas no caso isso seria mais preventivo, né? Sim. Tipo, como que eu digo para uma pessoa leiga em uma frase que é importante uma solução dessas?
e consegue predizer falhas em motores. Acho que a ideia principal da manutenção preditiva é você sempre manter em funcionamento, né? Você não ter Exato, então, problemas com a operação. exatamente. Então, isso aqui é colocar de alguma maneira, em alguma frase, como que eu posso dizer? Deixa eu pensar. Mas é colocar alguma coisa que contemple redução do número de paragens e dá para falar mais alguma coisa? E falhas de operação, talvez. Vamos deixar paragens incluindo as falhas. Vocês concordam comigo que se eu estou monitorando a minha máquina, eu consigo melhorar o produto que está sendo criado? Por exemplo, vamos imaginar numa mineradora. Eu estou monitorando aquele motor e ele está lá, sei lá, triturando minério de bauxita. Se eu não faço um monitoramento, pode ser que aquele torque fique mais fraco e aquela trituração um pouco menos eficaz. E o tamanho da pedra que eu quero não fique exatamente do jeito que eu quero. Eu não tenho esse monitoramento em tempo real. Então, eu posso falar em melhora e qualidade de operação. Mesma coisa um carro. Um carro monitorado, ele vai ter um torque, um arranque muito mais suave, muito mais eficaz, inclusive, a respeito de consumo de energia. A gente pode até falar em eficiência energética. Então, redução do número de paragens, melhora de qualidade de operação. Melhores resultados também, né? Se o motor estiver funcionando melhor, o produto também sai melhor. Exatamente. Qualidade de operação e de resultados. Então, procurar uma frase que em poucas palavras você falem assim, as práticas de manutenção ainda apresentam limitações para controlar ou para reduzir o número de paragens, a boa qualidade de operação de máquinas no longo prazo e uma eficiência otimizada na sua operação. Alguma coisa assim. Faz sentido? Faz sentido. Ponto. Contexto micro. Então, sendo um pouco mais específico em relação a tudo isso que a gente falou. Posso colocar aqui neste cenário, uma palavra que eu acabo usando bastante. A manutenção preditiva contribui para alcançar, sei lá, ou para contribui para otimizar contribui para controlar ou reduzir essas paragens e não sei lá, e é a nova tendência do século dos equipamentos elétricos. Estou inventando aqui. É uma nova tendência para equipamentos elétricos. Muito bem. Como que é hoje? Qual que é o benchmark hoje? Digam aí, eu não vou responder. A gente até conversou. Hoje em dia, esse monitoramento é feito através de alguns sensores, né, Uhum. e com alguns relés, tipo relé de falta de fase, tem aquele de subtensão, para saber se o motor não está recebendo uma tensão inferior, daí quando ele recebe uma tensão inferior do que ele deveria trabalhar, o sistema não funciona até que ele receba a tensão adequada. Exato.
Então eu posso falar assim, atualmente a manutenção de motores de indução, eu vou colocar assim, se limita a preventivas e quando fazem preditivas, eu vou colocar alguma coisa assim, tá meio tosco, mas se limitam a definir limiares de violação de parâmetros ou de variáveis monitoradas. O que eu estou querendo dizer aqui? É que eu nem sei se é bem isso, tá, gente? Mas faz sentido. Você coloca um limiar ali. Se a temperatura passar 70 graus, por favor, me dê um alerta. Se ela passar 75 graus, por favor, me dê um alerta de nível 2. Se ela passar 80 graus, alerta 3. 90 graus, desliga. Que vai queimar esse negócio. Eu acho que, assim, hoje, né, essa manutenção ela se baseia exatamente também em dispositivos mecânicos, né? A gente tem os dispositivos mecânicos de proteção e eles atuam quando eles percebem alguma coisa diferente. Uhum. Em maioria é isso, né? Tipo, os dispositivos mecânicos fazem essa, de certa forma, essa manutenção, sem uma grande, né, preocupação, de certa forma, com o monitoramento dos dados. Sim, sim, sim. Agora, quando você fala dispositivo mecânico, seria tipo o quê? Os relés, em maioria, os relés mais utilizados são os relés que, por exemplo, o dispositivo mais utilizado é o disjuntor termomagnético. Você não precisa ficar lá monitorando ele, ele funciona sem Uhum. seu monitoramento. Obviamente, tem disjuntores que a gente consegue fazer monitoramento, mas em grande maioria, nas instalações são utilizados esses equipamentos que funcionam mais de maneira mecanicamente. Sim. Pode escrever isso. É que eu não sei como eu escreveria. Quer sugerir aqui? Em Não, vamos poucas continuar assim. palavras. Não, mas eu vou colocar aqui, dispositivos mecânicos. Mas é esse exercício mesmo que eu quero que vocês façam. Porque uma vez que vocês escrevem isso, aí sim vocês vão pesquisar. Tipo, num primeiro momento, eu queria que vocês escrevessem o abstract do trabalho de vocês da cabeça mesmo. E depois vocês vão pesquisar se o que vocês estão falando é verdade ou não. E se não for, corrige, tá tudo bem. Tá? Por isso que eu estava cogitando fazer esse exercício com vocês ainda hoje. Mas acho melhor a gente fazer primeiro em grupo aqui, que nem a gente está fazendo. Tudo bem. Então, vamos imaginar que hoje o cenário é esse. Tá? Aí o however, qual que é a limitação desse cenário? Já tem uma delas, que é a análise em tempo real das variáveis do motor. Não se tem muito isso, né? Então, entretanto, sei lá, é de Positivo. interesse. Diga, diga, diga. Ó, eu coloquei assim, é de interesse a análise em tempo real das variáveis do motor para o quê? Digam aí. Eu não sei dizer de uma forma que dá para escrever bonito, mas Não, mas não precisa. teoricamente seria de interesse para o dono, né, do motor, por exemplo, numa indústria, é de interesse dele que o monitoramento seja feito tanto para evitar problemas no sistema, né, ou talvez um motor pode desencadear uma falha no sistema todo, então isso é um gasto repentino que pode acontecer e fora de orçamento, Uhum. quanto para a melhoria do produto, né, então a rentabilidade maior. Eu acho que uma palavra que vai ajudar bastante também é para evitar a manutenção corretiva, né? Você quer fazer isso para você não precisar fazer manutenção corretiva. Sim, sim.
Ó, no conceito de manutenção, é importante ter essa clareza assim, de problema no equipamento e problema sistêmico. Então, um problema local que pode causar um problema global. Então, às vezes, a paragem de uma máquina para uma planta inteira. E dou um exemplo. Tem lá uma das empresas lá do Grupo Vale, que eu estagiei, mineradora, tinha lá um monte de correia transportadora. Trazia o minério da mina até o pátio, quilômetros e quilômetros. Então imagina um monte de esteira gigante. Se um trem daquele para, a planta inteira para. Porque não está vindo o minério, né? E se a planta inteira para, isso pode prejudicar algumas etapas lá dos processos químicos, aquela coisa toda lá de calcinação, que eu não entendo nada disso. Às vezes, sei lá, se tem alguma etapa que você precisa derreter alguma coisa, se aquilo ali, se aquela máquina para, aquilo ali solidifica e perde o tambor inteiro. Perde o tipo o caldeirão que está aquecendo, né? Então, assim, aí começa a se tornar um problema sistêmico. Então, é gravíssimo uma máquina dessa parar. É um prejuízo multimilionário. De verdade, 2 horas paradas de planta eram muitos milhões de reais que se perdia. Eu lembro da galera da manutenção falando isso. E eu estagiei na época lá na manutenção. Então não pode parar, de jeito nenhum. Então é ter isso em mente e colocar isso aqui de maneira concisa, compacta e bonita, que não é o que a gente está fazendo ainda. Mas vocês estão percebendo que a gente está colocando as ideias. De acordo? Sim, professor. Ok, professor. E o This Paper Proposes, o que a gente iria propor? Que propor uma abordagem, é o que a gente na engenharia acaba fazendo. Uma abordagem baseada em quê? Análise em tempo real das variáveis do motor. Mas eu vou falar assim, em vez de ser análise baseada na modelagem matemática precisa dos parâmetros do motor, pode ser assim, ou seja, eu vou pegar um motor, modelar ele matematicamente, descobrir as resistências do estator, resistência e reatância do estator, resistência e reatância do rotor, modelar o acoplamento eletromagnético e ter tudo aquilo bonitinho modelado matematicamente. E uma vez com aquilo modelado, sim, quando eu começo a receber variáveis fora daquilo, que não respeitam aqueles parâmetros, eu começo a antecipar algumas falhas. Então vamos imaginar que a resistência elétrica do rotor mudou. O que isso pode significar? Isso pode significar que quebrou uma barra do rotor. Então, se vocês pensarem num rotor gaiola de esquilo, sei lá, a resistência aumentou em 10%. Ah, pode ser uma barra ali que quebrou. Você nem sabe. Faz sentido isso? Faz, professor. Porque aqui a gente já falou que a gente ia fazer essa análise em tempo real. Só que para a gente fazer essa análise em tempo real, existem algumas abordagens. Uma delas é baseada na modelagem matemática precisa, outra é baseada em algoritmos de inteligência artificial para encontrar padrões. Podem ter outras, tudo em uma análise em tempo real. Só que percebam, aqui vocês vão ter que ser muito específicos. Então, se eu falar que é um algoritmo de inteligência artificial, eu posso falar assim, que é um algoritmo de rede neural artificial associado a vetores de Parque. Uma das coisas que a gente estuda lá em máquinas. Eu vou ter que dizer tudo que vocês estudam no curso de vocês, de maneiras para resolver um problema, é o que vai entrar nesse tópico do This Paper Proposes. Então, lá com a Camila, no fluxo de carga,
vocês estudam o método de Newton-Raphson. Então você vai botar aqui, esse paper propõe uma abordagem baseada na utilização do método de Newton-Raphson para a execução do fluxo de potência, de modo que algumas regras são propostas, e assim vai. Aqui não é diferente. A gente está falando de máquinas, então é uma abordagem baseada na resolução do circuito elétrico, do modelo, eu posso até colocar, do modelo Pi, rede precisa, baseada na modelagem Pi, de motores de indução. Todo mundo lembra o que é o modelo Pi? Ou não? Acho que a gente. Mais ou menos, professor. Não, tá aqui, eu A explico gente rápido. viu em análise, mas a gente não sabe muito a fundo. Ó, assim de maneira muito rápida. Opa, fiz besteira. Modelo Pi é um negócio assim. Parece um Pi mesmo. Então, não é à toa que é modelo Pi. Só que esse modelo Pi, na real, ele é para linha de transmissão. Para motor, tem algo meio parecido, que não é bem o modelo Pi. Então, R, X, C e C. Então, o condutor elétrico ele é representado por uma resistência em série com uma reatância indutiva. Só que aquele condutor ele tem uma certa distância para o solo. Aí basta pensar no conceito do capacitor. O que é um capacitor? São placas paralelas energizadas, carregadas eletricamente, uma positivamente, a outra negativamente. Então, se aqui está energizado, porque eu estou passando com uma corrente, eu posso dizer que aqui é carga negativa, por exemplo, que o elétron ele é fluxo de, olha, a corrente é fluxo de elétrons, embora a gente represente por fluxo de prótons. Então, enfim, posso dizer que aqui é negativo e eu posso dizer que o solo então é positivo. E isso gera um efeito capacitivo entre o condutor e o solo. Como esse efeito capacitivo existe na prática, então é por isso que matematicamente, então isso é só uma representação, a gente representa linhas de transmissão pelo modelo Pi. Só isso. Dúvidas? Não, professor. Maravilha. Aí eu lembro que o motor, o modelo dele, lá não é modelo Pi, não, mas o motor é uma parada meio assim. Aí tem um acoplamento aqui. Se não me engano, aqui é uma resistência. Aqui é uma indutância. Aí aqui na frente tem um trafo ideal. Horrível esse transformador, mas tudo bem. Aqui tem outro trafo ideal. Aí eu sei que ele é acoplado com RX aqui também. Então, o modelo matemático do motor é esse. Faltou aqui a resistência e a reatância. Então, a gente tem resistência e reatância do estator. A gente tem perdas no ou melhor, perdas por histerese e perdas por... Qual que é a outra perda no motor? Histerese, no cobre e no Perdas ferro. por Foucault? Oi? Perdas por Foucault? Foucault, exato. Que aí é modelado por essas duas. Não, mas acho que histerese e Foucault é a mesma... Não é a mesma coisa, não, tem razão. Histerese é modelado aqui no indutor. Foucault, que é corrente parasita, né? Mesma coisa. É modelado aqui nessa resistência em paralelo. Aí a gente modela um trafo ideal aqui, fazendo o acoplamento do estator com o rotor. Aí aqui no rotor a gente tem perdas no cobre também,
que é Rx, e vai ter aqui, está associado ao conjugado dele. Então, é uma resistência que varia de acordo com a operação do conjugado dele. Então, o modelo básico, uma modelagem básica de uma estrutura de um motor de indução é essa. Então, uma abordagem seria modelar, descobrir qual é esse R, descobrir qual é esse X, esse outro R, esse outro X, modelar esse transformador, descobrir o R no rotor, o X no rotor, e aqui eu vou colocar essa impedância, variando com o torque. Então, uma maneira de fazer a manutenção preditiva seria baseado na modelagem matemática dele. Certo? E aqui seria o que vocês estariam propondo. Então, eu vou tirar o modelo Pi, porque não é modelo Pi. Modelagem matemática. Motores de indução. Talvez tenha um nome que eu não esteja lembrando. Aí a outra maneira que eu não vou aprofundar é por meio de algoritmo de inteligência artificial. Quem quer saber, faça a disciplina. Que é comigo. E tudo isso em uma análise em tempo real. Beleza? Tranquilo, professor. Comentários. Tá. Aí, estudo de caso. Dei um exemplo aí de estudo de caso que a gente podia fazer. Professor, antes de o senhor começar o estudo de caso, tem como a gente dar uma pausa de 10 minutos? Eu queria compartilhar com o senhor o link do arquivo em LaTeX. Eu vou precisar sair agora às 10. Pode sim, pode sim. Eu vou precisar do seu e-mail. É que, na real, eu já estou querendo terminar em 10 minutos. Você quer mostrar na tela ou você quer mandar no meu e-mail? Eu quero compartilhar com o senhor para o senhor poder fazer alteração. Eu vou precisar do seu e-mail para isso. Mas posso mostrar na tela também. Ah, mostra aí você já me manda no e-mail. Eu te mando lá no WhatsApp. Beleza. Mas eu já quero terminar em 10 minutos. Até porque eu também vou precisar sair. Boa. Tá aparecendo? Tá aparecendo. Tá. Aí eu montei a capa, ponta capa e sumário. Só organizei aqui só. Aí eu vou estar alimentando ele conforme a semana for passando. Isso aí. Começa já escrevendo esse abstract. Mesmo que a gente vá mudar ao longo do processo. E pode começar escrevendo um abstract, mesmo que ele fique grande também. Tá. Como você está fazendo no Overleaf, não me manda por e-mail, não. Cria uma aba. Vou compartilhar, eu vou precisar do... Ah, tá. Aí sim. Então põe aí Vasconcelos. Ah, não, viu? Você não precisa compartilhar comigo também. Você pode, cadê aquele... põe aquele... Não, lá mesmo, onde você estava. Mesmo? Tem ali, ligar compartilhamento de link. Aí pega esse editável, que é o primeiro. Aí depois você joga lá no Excel que eu tô mexendo. Tá. Vou no Excel. Aí pode até botar os dois links, um para editar e um para visualizar. Porque se algum colega de vocês, se algum de vocês quiser ver, vejam o de visualizar. Não vão bagunçar o TCC dele, por favor. Tá. Vou dar uma alteraçãozinha lá no TCC do João. Ó, uma calhagem aí, hein? Professor, já aproveitando que o João tá com o Overleaf aí, eu tô tentando mexer nesse Overleaf também. E eu tô usando aquele modelo pronto do pessoal de Várzea Grande, né? Aí tô tendo que fazer algumas alterações. Mas aí, então, depois eu vou compartilhar também lá para o senhor dando uma olhada, vendo como é que tá. Você? Eu estou utilizando esse do Overleaf também, só que eu ainda não sei mexer bem. Então, eu estou usando aquele modelo da Várzea Grande, da Faculdade de Engenharia de Várzea Grande. Aí eu vou compartilhar também lá no Drive, então, o link para o senhor dar uma olhada depois também. Então, vamos fazer assim, ó. Eu posso compartilhar minha tela de novo aqui, João? Sim. Eu vou fazer assim, já sei.
Não coloquem no Excel, não. Eu vou colocar um TXT aqui. Todo mundo tá vendo, né? Cadê? Links TCCs 2022. Opa. Fica mais fácil de achar. Então é só colocar seu nome aqui. Coloca em Inter, João, Antônio. Opa. Você tá com o link aqui embaixo. O resto do pessoal faça a mesma coisa. Então sempre que eu precisar entrar, eu vou vir aqui. Pode ser? Ok, professor. Maravilha, maravilha. Aí Olha. quem estiver fazendo no Word, deixa o Word na sua pasta mesmo. Achei Bom, já. maravilha, maravilha. Agradeço, João. Ah, e a gente esqueceu de falar aqui que os dados de saída dessa solução seriam alertas, né? Alertas ou agendadores. O que é um agendador? Ele é a solução dizendo, olha, no próximo mês você tem que fazer uma manutenção nessa máquina, senão ela corre risco de parar. E alertas, você pode colocar alertas de vários níveis. 1, 2, 3, 4, quanto você quiser. Maravilha. Só para a gente finalizar esse exercício, a gente finaliza por hoje. Tudo de casa, pessoal. O que vocês fariam? Todo mundo cansado já, né? Com fome. Também. Acho que analisaria alguns dados, né? Algum motor de alguma indústria, alguma coisa que eu tivesse acesso. Né? Lá no shopping tem algum motor grande? Tem, né? Motor grande. O Tem. motor do refrigerador. Pode ser o chiller mesmo, né? Ali a parte do chiller. Ou também a parte dos elevadores, né? Exato, exato. Você tem alguma ideia da potência instalada? Ou do chiller, ou dos elevadores? Sem buscar dados, sem buscar os dados, não, professor. Tá, então vamos chutar aqui um estudo de caso. Ter um motor de indução trifásico de, vou chutar, 1,5 MVA de um chiller em uma instalação comercial será analisada. Ponto, esse é o estudo de caso. Quais resultados a gente pode mostrar? O que vocês imaginam? Baseado nos modelos matemáticos, né, que foram apresentados, a gente analisar como está sendo o funcionamento desse motor, né? Aplicar a modelagem matemática no caso real, no caso analisado. Não, isso eu concordo, e isso é o que você fez. Esse é o como, mas não é o resultado ainda. O Ah, tá. resultado, ele tem que ser alguma outra coisa. O resultado seria comprovação da importância desse sistema, né? E como a gente comprova a importância dele? Ah, faltou uma variável aqui, uma variável tempo. Ó, será analisado, ou melhor, será não, tem que ser no passado, né? Foi analisado durante um período de 3 meses. Vamos chutar aqui. Como a gente comprova? Aqui, através do estudo de causa, foi observado, por exemplo, e o Boa motor palavra. apresentaria um problema que foi previamente previsto e evitado, talvez. É isso, é isso. Então, sei lá, eu vou colocar, observou-se
Aí eu vou inventar aqui. Durante 2 ocorrências houve eu vou chutar também, um desbalanceamento de fase e aí deixa eu ver aqui, uma, não é sobre a temperatura, uma elevação de temperatura que pôde ser corrigida a fim de prevenir ou de preservar a vida útil e prevenir falhas. Se esse período de tempo fosse maior, por exemplo, a gente poderia falar exatamente o que a Ana falou, de nos últimos 12 meses ocorreram 4 falhas e nos atuais 12 meses não ocorreu nenhuma falha. Então, o que representa um ganho de redução de falhas histórico, né? Mas é difícil ter um resultado desses. Então, por isso que a gente está sendo um pouco mais evasivo, mas a gente está dizendo de maneira muito específica 2 eventos que a gente conseguiu captar e que a gente pôde corrigir, tanto para prevenir a falha quanto para preservar a vida útil. A gente pode falar só para prevenir a falha. Se for ver, esse preservar a vida útil é um pouco lição aprendida. Então aqui a gente pode até deixar em branco, ou se acha que tem alguma lição aprendida, coloca. Mas todo mundo percebe que aqui a gente tem um rascunho de abstract e, ao mesmo tempo, a gente tem um rascunho do escopo inteiro do trabalho. A gente veio do início ao fim, desde o contexto dele até o último resultado que a gente conseguiu obter. 2 ocorrências. Aqui pôde, aqui puderam. Bem. Aqui uma boa palavra, houve não, foram identificadas durante 2 ocorrências. Observou, ou posso colocar direto, foram identificadas 2 ocorrências, sendo um desbalanceamento de fase e uma elevação de temperatura, e que puderam ser corrigidas. Assim, ficou muito claro o que vocês fizeram. Vocês fizeram um estudo de caso com motor de indução trifásico, 1,5 MVA, durante 3 meses. E nesses 3 meses, vocês conseguiram identificar 2 ocorrências, sendo uma delas um desbalanceamento de fase, a outra uma elevação de temperatura, que vocês puderam corrigir, a fim de preservar a vida útil e prevenir falhas. Então, aqui a pessoa vai ficar curiosa para saber como que foi esse estudo de caso, como que é essa máquina, o que vocês fizeram de fato para corrigir isso, como que vocês estão monitorando isso. Por exemplo, qual que é a granularidade de dados que vocês monitoram temperatura, tensão, como que vocês monitoram sequência de fase, torque, que equipamento que vocês usaram e etc. Dúvidas, sugestões, comentários? Eu acho que deu para a gente ter uma boa noção de como a gente vai começar a escrever o nosso. Porque eu faço, quando eu vou escrever, eu também nunca tenho uma ideia de exatamente o que eu quero. Até eu começar a escrever, eu faço exatamente o que o senhor está fazendo. Eu vou escrevendo mesmo que de qualquer jeito, aí depois eu releio e vou refinando e refinando. Eu acho que deu uma ideia boa de como começar. Foi esclarecedor, assim, no sentido de seguir um caminho para começar, né? De ter um caminho. Isso. E oriento vocês, cara.
o que diferencia o profissional do amador é metodologia. É ter método para fazer as coisas. O amador faz de qualquer jeito. O profissional, ele vai fazendo de qualquer jeito no início, vai aprendendo com a experiência. Com a experiência dele, ele encontra um método. E quando ele começa a seguir aquele método, e aquele método começa a ser vitorioso, ele valida o método dele. E esse aqui, eu garanto para vocês que é um método vitorioso. Só vou fazer um comentário. Tem alguns professores e orientadores que eles não são acostumados a ver esses 4 primeiros itens, somente no abstract. Eles já querem começar vendo um abstract, dizendo o que o trabalho propõe, e eles querem que vocês detalhem no abstract os detalhes da metodologia. Eu já fiz muito isso, já apanhei muito de congresso e revista internacional. Não é bom, não fica legal, na minha visão, não funciona bem. Fora que você botar uma abordagem e não contextualizar, é muito fácil vocês resolverem um problema matemático que não tem aplicação nenhuma na vida real. Tipo, estou propondo uma abordagem matemática que melhora na 3ª casa decimal o consumo de energia elétrica de uma residência. Então, se você pagava R$300 na conta, agora você vai pagar 299,93 centavos. Espera lá, né? Acho que não é por aí. Então, por isso que essa é a minha opinião, essa é a minha visão. Eu tenho algum embasamento naquela proposta da revista da Nature, e é isso que eu oriento isso para a vida de vocês. Aprendam, vejam as experiências e definam os métodos para vocês seguirem. Todo tipo de projeto que vocês forem fazer, todo tipo de documento que vocês forem escrever, todo tipo de apresentação verbal que vocês forem fazer, porque vai chegar um momento na vida de vocês que vocês vão ter muito pouco tempo para preparar uma apresentação, e a apresentação vai ter que ser top, porque vocês vão falar com gente grande. Se vocês não tiverem método, a chance da apresentação não ficar top é gigante. Tá bom? E essa é a metodologia que eu queria compartilhar com vocês hoje. Não é obrigatório ninguém a seguir isso aqui, mas eu oriento todos vocês que sigam e testem. E se vocês não se adaptarem a elas, não tem problema nenhum. Contanto que esteja bem escrito, esteja bem fundamentado, tá tudo certo. Então, isso aqui não é para amarrar vocês, é para ajudar, tá bom? E oriento que vocês façam que nem eu fiz esse exercício aqui. Às vezes coloca os tópicos, escreve aqui do lado, meio na doida, depois vai juntando as coisas. E depois transforma num parágrafo só. Isso é o que eu tenho para falar hoje, pessoal. Beleza, professor. Esse método é o que eu mais acho que vai funcionar para mim. Então, basicamente, é o que eu vou seguir. Sim, sim.